Se você não achar, você vai lá no começo, passa os 5 livros de Moisés, depois acha Samuel e vai embora. Você vai achar na segunda Reis. Primeira Reis, perdão. Primeira Reis 18, verso de número 7. Glória a Deus. Oh, glória! Primeira Reis 18, 7, 8, 9 e 10. Só. Quem achou, diga amém. Passamos a ler, irmãos, em nome de Jesus. Quem não achou, vamos para si a palavra de Deus, a fé pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Glórias a Deus. Primeira Reis 18, 7 diz assim: estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo, prostrou-se com o rosto em terra e disse: és tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele: sou eu. Vai e dize a teu senhor: eis aqui está Elias. Porém, ele disse: em que pequei, para que entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino onde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura, e dizendo eles: aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não havia achado. Repita comigo: à procura de um homem de Deus. A procura de um homem de Deus. Mais uma vez, à procura de um homem de Deus. A procura de um homem de Deus. Podeis assentada no glória a Deus. Glória a Amém? Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, uma passagem que nós lemos, a qual Deus, por tempos primitivos, diz a Bíblia que existia em Israel um rei chamado Acabe. E diz a Bíblia que esse homem fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nós podíamos até chamar Acabe de tio, porque no original diz que ele é irmão do pai. Irmão do pai só pode ser tio, né? Mas a Bíblia diz que esse rei, ele reinou por um determinado tempo e não fez o que era agradável aos olhos do Senhor. No tempo do rei Acabe, juntamente com a sua mulher Jezabel, diz a Bíblia que eles adoravam um rei chamado Baal Zebub, que significa Deus das moscas. Um rei adorado na cidade de Ecrom, a qual também se fazia rei dos filisteus. E Acabe, era um dos principais por ser rei de Israel. Diz a Bíblia que ele não cumpriu o que Deus queria em sua vida. Portanto, pela misericórdia do Senhor, porque Deus, ele não abandona os que são seus, diz a Bíblia que Deus então enviou Elias a confrontar Acabe. Eu quero dizer para os irmãos que falta nos dias de hoje homens que confrontam o erro, que confrontam o pecado, que pagam um preço comprando a briga. E diz a Bíblia que Deus enviou Elias, mas tudo que é para fazer para Deus, ou estar com Deus, há um preço. Recai-se um peso sobre os ombros daqueles que querem um compromisso verdadeiro com o Senhor. A Bíblia diz que Elias era tesbita dos moradores de Gileade. E diz a Bíblia que veio a palavra do Senhor
a Elias. E Deus, e o Senhor Deus de Israel, ele escrevendo disse: perante cuja face estou, segundo a minha palavra, nem chuva, nem orvalho haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Palavra do homem de Deus, há poder. Há poder em tuas palavras. Veio a palavra do Senhor a ele e disse: olha, retira daqui, vai para o Oriente e esconde-te em uma caverna e beberás da torrente desse rio que vai passar ali, um riacho. E o Senhor tinha prometido a ele que era um preço para ele pagar. Disse: olha, beberá da torrente e estarei ordenando os corvos que lhe tragam pão ao amanhecer e carne à noite. Diz a Bíblia que os corvos traziam pela manhã pão e carne também à parte do anoitecer. E bebia ele da torrente água, pão e carne, um alimento suficiente para o homem se manter vivo, né? Porque segundo a própria palavra dele não ia chover, e quando se fala em chuva se fala em fartura, e quando se fala em estiagem, né, tem uma consequência sobre a terra, a qual a terra deixa de produzir aquilo que, né, produz quando está com chuva. E diz a Bíblia que após cumprir-se todo esse processo, aí Deus mandou que ele já saísse daquele lugar que ele estava. Saindo da caverna, Deus tinha dado a ele sustento no tempo necessário. E a Bíblia diz que ele não passou fome nem sede, porque Deus provia. A Bíblia diz que ele estava se ausentando de uma situação, mas em tudo Deus tem um propósito. Às vezes, irmãos, é necessário irmos para a caverna e comer e beber daquilo que Deus providenciar na nossa vida. E ainda que nós não tenhamos recurso, nós vamos orar da seguinte forma, humildemente: Senhor, a corrente está aí, aonde está o pão e a carne? Então o Senhor vai dizer assim: olha, eu vou enviar os corvos. Então vamos dizer para nós mesmos: Senhor, envia o corvo nessa noite, traga pão para eu comer, traga carne para eu me alimentar. Aonde você está? Será que é em uma caverna? Na carência, na dependência de Deus? Mas é um processo construtivo na sua vida que Deus quer executar. Quem sabe na caverna você está refletindo no que você fez, mas era um plano de Deus na vida daquele homem. E diz a Bíblia que todo o processo cumprido, Deus manda que ele sai daquela caverna e diz para ele: olha, vai agora a uma cidade. Agora não vai ser os corvos mais que vai te alimentar. Agora eu dei ordem a uma mulher viúva para que se sustente. E diz a Bíblia que Elias saiu de onde ele estava, foi para uma cidade chamada Sarepta, e diz que quando ele botou o pé na porta da cidade, viu lá uma mulher viúva simplesmente apanhando lenha. Talvez ele pensou assim: eu vou lá, essa mulher deve estar cheia de dinheiro no banco, vai passar o cartão magnético, ou vai dar um na minha mão, e eu vou lá e vou, né? Só vitória. Mas a Bíblia diz que ele viu, entrou na cidade e encontrou na porta da cidade aquela mulher apanhando lenha. Então ele chamou e disse: olha, vai lá, traga um pouco de água numa vasilha e peço-te também na sua mão, traga um bocado de pão para eu comer. Veja bem, irmãos, saiu de uma situação humilde
e foi à cidade. E chegou lá e encontrou uma mulher, um pouco d'água aí, e me dá um pouco de pão na sua mão. Aí, porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de um azeite numa botija. Aí ele disse: não tem problema, faz primeiro segundo a minha palavra, porque o azeite não vai acabar e a farinha da panela também não vai faltar. Glória a Deus. Não temas, vai e faz conforme a minha palavra. Aleluia. O homem já estava com moral com Deus, irmãos. Ele disse que segundo a palavra dele não ia cair orvalho nem chuva. E agora ele falar para aquela mulher é fácil. Olha, não vai faltar azeite e nem a farinha da panela não vai faltar. E diz a Bíblia, cumprido esse processo, a mulher obedeceu o que ele fez. Após isso, cumpriu-se um processo de tudo quanto ele fez, abençoou a vida daquela mulher. Porém, ela tinha um filho, esse filho veio morrer. E ele fez com que aquele menino viesse da vida, ter vida novamente. E chegou o processo, ele estava se escondendo na caverna, se escondendo de Acabe e também de Jezabel. E depois de todo esse processo, vou adiantar por causa da hora. Elias se dispõe por ordem de Deus a apresentar-se diante de Acabe. Diz a Bíblia no capítulo 18, a Bíblia diz: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai e apresenta-te a Acabe, porque darei chuva na face da terra. Aleluia, Deus. Partiu Elias apresentar-se a Acabe, e diz que a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou Obadias, o mordomo dele, e esse mordomo era aquele que, quando Elias foi orar, ou seja, ele chegou naquele lugar, e aquela mulher só tinha os 2 filhos para ser vendido e levar-se como escravo. Ela disse: olha, meu marido morreu e deixou dívida, ou seja, uma família sem como criar e dívida para pagar. Segundo a história, esse homem era o qual essa mulher dizia. Então diz a palavra do Senhor, porque Jezabel era uma mulher que tomou, aleluia, ela costumava exterminar os profetas. E Obadias, servo de Deus e também mordomo de Acabe, diz a Bíblia que ele tomou 100 profetas de 50 em 50, escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Veja o zelo do servo de Deus para manter, irmãos, aquilo que seria feito por Deus. Aleluia, Deus. Pegou os homens de Deus, porque tinha os falsos, nós vamos chegar lá. Tinha aqueles que comiam da mesa de Jezabel, só profetizava bem para Acabe e Jezabel. Mas Obadias, servo do Senhor, temia Deus. Ele quis manter os profetas de Israel. E diz a Bíblia que ele tomou 50, 100, 50 e 50, colocou num lugar chamado cova e o sustentou com pão e água. Mas Deus tinha mandado Elias se apresentar perante o rei de Israel, o Acabe. E diz um certo pastor que ele, Acabe e Jezabel, eles eram muito parecidos, mas eram uns cabras muito ruins. Diz um certo pastor que Jezabel era tão ruim que em vez dos demônios entrar nela, ela que entrava nos demônios. Tão ruim que a mulher é. Então, irmãos, diz a Bíblia que Deus tinha determinado a Elias para encontrar-se com Acabe e dizer o contrário agora: olha, segundo a minha palavra, não vai cair orvalho nem chuva agora, não, agora vai chover. E diz a Bíblia que ele partiu
e encontrou-se com Obadias. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias chegou ao seu encontro. E reconhecendo que era homem de Deus, Obadias prostrou. Sabe o que significa prostrar? Significa reverenciar, adorar aquele que é superior. A Bíblia diz que Obadias prostrou-se diante de Elias e adorou. Aí Elias disse para ele, ele disse: és tu, Senhor Elias? Respondeu Elias: sou eu. Vai, diz a Acabe o seu senhor: eis, aqui está Elias. Aí Obadias temeu e disse assim: olha, em que pequei para entregar o meu senhor, entregar o servo de Deus na mão do meu senhor Acabe? Aí ele disse assim: olha, vai lá que eu vou entregar você a Acabe, e quando ele voltar para te procurar aqui, não te acha, quem pega o pescoço sou eu. Obadias também não era bobo de ninguém, não. Vai que eu vou lá no palácio entregar, dizer que você está aqui, e nesse meio tempo você sai, Deus te toma, e aí? Diz a Bíblia que ele disse: olha, tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve, Elias, nação nem reino aonde Acabe não mandou te procurar. Ele vasculhou essa nação, esse reino todinho à tua procura. E agora você vem me dizer para ir lá entregar, dizer que você está aqui, rapaz? Preste bem atenção, irmãos. Aí ele disse: olha, agora tu dizes a teu senhor: eis aqui está Elias. Poderá você apartar? Olha, vou te dizer uma coisa que você não sabe, Elias. Palavra de Obadias para Elias: olha, se você não sabe, eu temo o meu Deus desde a minha mocidade. Que coisa linda, né, irmãos? Glória a Deus. Temer o Senhor desde a tua mocidade, reverenciar o seu Senhor, obedecer os mandamentos, pagar o preço desde a sua mocidade. Acaso não te disseram que quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como eu escondi os homens, os profetas do Senhor, de 50 em 50, porventura você não sabe disso? Agora tu diz: vai lá e faz desse jeito. Mas ele disse: olha, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, deveras hoje, querendo você, Obadias, falando, eu vou me apresentar a Acabe. Aleluia, Deus. Marcado o encontro, Obadias vai ou não? A Bíblia diz que Elias deu todo o seu parecer a Obadias para que ele fizesse conforme o que ele mandasse. Mas ele disse: olha, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, devera hoje, querendo você ou não, eu vou me apresentar a Acabe. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e anunciou que ele esteve com Elias. Marcado o encontro, irmãos, Acabe chega perante Elias. Aí, irmãos, que existe uma diferença nos que falam a verdade, quer perante reis, quer perante autoridade ou não. Era o rei de Israel. Elias teria talvez medo, se fosse um de nós, teria medo de chegar diante do rei de Israel e dizer o que ele falou. E a abordagem do rei de Israel para Elias: és tu o perturbador de Israel? Poderia dizer: bom dia, boa tarde, boa noite a você aí que está aprontando aí em nome do Senhor Deus do céu. Mas não, ele disse assim: olha, és tu perturbador de Israel. Acabe dizendo para Elias. Aí Elias olhou para Acabe, imagino eu, olhou para Acabe e disse para ele: ó, não sou eu perturbador de Israel, mas tu
e a tua casa. E outra, do teu pai também. Aleluia, glória. Tu és perturbador de Israel? Não. Eu não vou ser sim tua casa e também a casa do teu pai. Olha a autoridade, manda o homem de Deus. Ah, mas é o rei de Israel, e daí? Quem serve um Deus dos exércitos glorifica o Senhor. Não tememos a nenhum bajulador, nem político, nem homens como não. Nós tememos a Deus do céu, o Deus dos exércitos. E Elias tinha disposição para isso. Diz a Bíblia que Elias fez um desafio para o povo de Israel. Ele virou para Acabe e disse: olha, manda juntar o Monte Carmelo, como também manda juntar lá os 400 profetas de Baal e os 400 profetas dos postes ídolos. Significa que esses eram que comiam na mesa da mulher dele, eram os que jogavam moedinha, como diz um certo homem de Deus, e eles profetizavam bênçãos para ele, mas não tinha nada de Deus ali. Elias disse: olha, vamos para o Monte Carmelo, ajunta os 400 profetas de Baal e ajunta também os 450 que comem da mesa da tua mulher. Vamos para lá. Glória a Deus. Aleluia. Então Acabe enviou seus mensageiros, todos os filhos de Israel, e juntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias chegou ao povo, disse uma pergunta que eu faço para a igreja nessa noite: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Aleluia, Deus. Sabe o que significa isso? Até quando a dúvida impera no seu pensamento? Aí talvez alguém pode pensar assim: olha, a dúvida impera porque me falta perdão. Irmãos, somos seres humanos. A dúvida impera porque me falta perdão. Aí você sabe o que é perdão? Perdão é renunciar ao passado, curar o presente e construir o futuro. Oh, glória a Deus. Perdão é curar, renunciar ao passado, curar o presente e construir o futuro. Até quando? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Era a nação de Israel. Aí ele disse: se Baal é Deus, segue ele. Mas se o Senhor é Deus, segui. Aí o povo disse assim: boa essa proposta. O povo queria assistir. E ele disse: boa essa palavra. Então disse Elias: olha, vocês são muitos. No tempo do Senhor, no tempo do Velho Testamento, existia sacrifícios, holocaustos. Holocausto é você pegar um animal para oferecer ao seu Deus, cortar ele, lavar, limpar, cortar, pôr em cima da lenha, botar fogo e oferecer de sacrifício. Elias: vamos para esse processo, mas como vocês são muitos, vocês vão primeiro. Aí diz a Bíblia que Elias disse ao povo: só eu fiquei para o profeta do Senhor e vocês são 450. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, um para Elias e um para os 450. E deem-se, pois, 2 novilhos, escolham para si um dos dois e divide em pedaços, ponha sobre a lenha, porém não meta fogo. Agora era um teste para tirar a dúvida. Não meta fogo. E diz a Bíblia que eles falam assim: olha, e eu vou preparar o outro novilho e porei sobre a lenha e não meterei fogo. Então a prova seria o seguinte: o Deus que respondesse com fogo iria acender o holocausto.
As mãos humanas não iam fazer o serviço. Era Deus que ia fazer. Se Baal era Deus, ia ter que fazer. Então Elias pôs o povo à prova e disse: olha, vocês põem ele aí em cima da lenha, invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do meu Deus. Veja a diferença, irmãos. Tem muitas pessoas iludidas aí com deuses que não fazem absolutamente nada. Tem mão, mas não apalpa, olhos, mas não enxerga, ouvido não ouve, boca e não fala. Verdade, Deus. Mas nós servimos um Deus vivo e poderoso. Glórias a Deus. Um Deus dos céus e da terra. O Deus de Elias, o Deus dos exércitos. Glória a Deus. E a prova seria Glória essa. a Deus. Vocês invocam o nome do Deus de vocês, e eu invocarei o nome do meu Deus. Oh, glória. Aí o povo concordou. Disse Elias aos profetas de Baal: escolheram. Agora, clame, invocai o nome do vosso Deus, e o Deus que responder com fogo, esse será Deus. Os profetas tomaram o novilho, foram dados, prepararam, invocaram o nome de Baal. Preste atenção. Os profetas prepararam o holocausto, pôs em cima da lenha e começaram a invocar o nome de Baal. Desde a manhã até o meio-dia, diz a Bíblia. E eles diziam assim: responde, Baal, responde-nos, Baal. Aí a Bíblia diz que, porém, não havia voz e nem resposta, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinha feito. Ao meio-dia, sabe o que Elias fez? Zombava deles. Ei, grita mais alto. Quem sabe Baal está dormindo, desperta. Ei, grita mais. Quem sabe está dando uma viagem, não está ouvindo o que vocês estão falando. Aleluia. Deus soberano. De manhã até o meio-dia não tinha resposta. E diz a Bíblia que eles se retalhavam com lancetas, ou seja, pedaços de tira de couro com osso na ponta. Eles batiam neles, indignados que não havia resposta e nem voz alguma. Que Deus que você serve tem te respondido? Qual o nome do seu Deus que você tem invocado? Ele quer só a simplicidade da sua humildade. Sabe como que você fala com Deus? Se diminuindo diante dele, olha, dessa maneira. Cada vez mais você diminui, você cresce diante dele. De joelho você está grande diante de Deus, com a boca no pó, maior ainda. É assim que você cresce diante do seu Deus. Aleluia, glória a Jesus. Com adoração e sacrifício. E Elias dizia: olha, quem sabe está dormindo, rapaz, desperta. E eles clamavam em alta voz e sem resposta, com facas e lancetas, segundo os seus costumes, até derramarem sangue sobre si. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma por parte de Baal. Aí, irmãos, chegou a hora de Elias. Diz a Bíblia que então disse Elias a todo o povo: chegai-vos a mim. Elias quis assim, igual aqueles políticos quando estão fazendo um comício, sem a intenção. Chega para cá, aí você que está do outro lado lá, chega para cá. Quero que você venha bem perto. Né, para Elias disse: ó, chegai-vos para cá. E diz a Bíblia que o povo chegou. Aí Elias o que fez? Quando, irmãos? Eu conheço muitos lugares, pastor, que era centro de macumba e agora é uma igreja. Graças a Deus. Conheço vários lugares que era casa de umbanda, agora é casa do Senhor. Deus seja Mas sabe louvado. quando que nós fizemos aqui? Nós fizemos o seguinte, lembro como se fosse hoje.